A movimentação na sede do GAECO começou cedo. O deputado afastado Mauro Save chegou sem que fosse visto pela imprensa. Na saída, ele também não comentou nada. Os 6 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram autorizados pelo desembargador José Zuquim Nogueira e cumpridos em Cuiabá, Brasília e São Paulo. Segundo o GAECO, todos estão envolvidos no esquema de propina envolvendo o Detran Mato Grosso. A primeira fase da Operação Bereré teve início em fevereiro desse ano. 6 mandados foram cumpridos, entre eles Paulo Tax, ex-secretário-chefe da Casa Civil e primo do governador, além do deputado afastado Mauro Save. Parece que alguém falou para alguém que um terceiro alguém pediu dinheiro para uma outra pessoa usando meu nome. Não deu isso. Foram presos os empresários Roque Anildo Reineimer e Claudemir Pereira dos Santos, vulgo Grilo, além de José Cobori, preso em Brasília. As prisões é resultado da análise dos documentos apreendidos na primeira fase da operação, depoimentos prestados no inquérito policial e colaborações premiadas. Outro primo do governador de Mato Grosso também foi preso. Ele é Pedro Zamar Taques. O ex-deputado Hermínio J. Barreto morreu após um grave acidente envolvendo 9 veículos, sendo 3 carretas, 2 carregadas de óleo vegetal, 1 com soja, 3 veículos utilitários e 3 carros de passeio. O acidente aconteceu na noite da quarta-feira no quilômetro 278, na BR-364 em Jaciara. Além do ex-parlamentar, o seu motorista também morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas no acidente. O vídeo mostra o estado do carro que estava J. Barreto após a colisão. Pessoas que estavam próximas ajudaram no socorro das vítimas do acidente. De acordo com as informações da Rota do Oeste, que administra a rodovia, após o acidente, o trecho ficou totalmente interditado. Algumas vítimas ficaram presas nas ferragens e foram socorridas pelas equipes de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e também da concessionária, e foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Jaciara. O ex-deputado estadual J. Barreto morava em Rondonópolis, cidade na qual ingressou na política. Ele foi vereador e no fim da década de 80 assumiu a prefeitura. Em 2010, foi eleito deputado estadual e exerceu o mandato até 2014. Noite de quarta-feira, trevo do bairro Jardim das Flores, em que dá acesso ao anel viário Conrado Salles, bem como também a MT-130, rodovia que liga Rondonópolis à cidade de Poxoréu e Primavera do Leste. Vamos nos aproximando aqui neste trevo do Jardim das Flores, um acidente com vítima fatal. Reparem que a equipe médica do SAMU foi acionada via 192, bem como também a equipe médica da concessionária que administra o trecho da MT-130. Compareceram as 2 equipes. Lamentavelmente, está constatado o óbito do motociclista. Vamos nos aproximando, cinegrafista, porque é bem provável, de acordo com informações preliminares, o condutor da motocicleta de cor vermelha possivelmente perdeu o controle da moto e acabou batendo no poste aqui nas proximidades. A área no local já está devidamente isolada. A perícia oficial e identificação técnica Politec é aguardada neste instante. Há uma aglomeração muito grande de pessoas no local. E esta é a situação. Olha, a princípio a informação que temos é que ele vinha sentido aqui o anel viário, veio para entrar na rotatória e foi projetado pela rotatória no poste. É a única informação que temos até o momento. O impacto foi violento, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Infelizmente, mais uma vítima no trânsito da cidade de Rondonópolis. Desta vez, um motociclista. Os caminhões, os carros pequenos, tudo passa aqui em alta velocidade. Então, acho que tem que ter um quebra-mola ou lombada eletrônica, né? O pessoal chegar aqui no tempo mais devagar, não chegar naquela velocidade alta.
Bom, tá certo. Este é o desabafo dos moradores da região que pedem uma melhor sinalização por parte do poder público, como lombadas, quebra-molas, enfim, para evitar os acidentes que são constantes aqui nesta localidade. Lamentavelmente, as nossas lentes registrando novamente a violência no trânsito. Desta vez, o motociclista perde a vida neste acidente trágico. As imagens são de Rogério Silva. A reportagem é de Vitor Santos para o SBT Comunidade. Cuidar de vidas. Essa é a missão dos funcionários que prestam serviço na área da saúde. Mas para realizar um bom atendimento à população, é preciso que esses profissionais também tenham uma boa estrutura no ambiente de trabalho. E foi com esse objetivo que o município se comprometeu judicialmente a fazer melhorias em algumas áreas de atendimento no pronto-socorro e também para os profissionais, em especial aos de radiologia, enfermeiros e médicos. Esse é um processo que ele já está em voga desde 2012 e que agora em 2018 o nosso secretário de saúde tomou conhecimento desse processo, me incumbiu de estar resolvendo todos os itens que constavam nesse processo, que foi o que culminou nesse acordo que foi feito com o Ministério Público do Trabalho. Essas mudanças serão vistas a partir de julho deste ano. A sala de raio-x, por exemplo, será a primeira a passar por uma reforma. Outras melhorias que também poderão ser sentidas pelos funcionários é a elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que estava defasado. Constavam vários itens neste acordo. Dentre eles aí nós temos a confecção e a revisão dos programas de saúde ocupacional dos colaboradores, o programa de risco ambiental. Esses já foram reavaliados e já se encontram prontos para apresentação para o Ministério Público do Trabalho. A aquisição de equipamentos de proteção individual, todos eles já foram adquiridos. Dentre isso, outras situações que eram fomentadas aí pelo Ministério Público como estando irregulares e que nós já resolvemos ou estaremos resolvendo até a data do colocamento desse equipamento em funcionamento. Marco Antônio é funcionário do pronto-socorro há mais de 6 anos e disse que antes o local era um caos e hoje a realidade é outra. A gente trabalhava aqui no PS de uma forma bastante precária, né? E hoje você pode ver que o box, as UTI, algumas alas aqui já está pronta, então atendendo adequadamente a população, você já percebe que os corredores já não estão tão carregados como estava no passado. Hoje você pode perceber que nós temos UTI, as UTIs é a nível de hospital particular. O box de emergência, um padrão assim a nível de hospital geral. Então assim, está muito funcional, muito bom atendimento. A programação dos 151 anos da Fundação de Várzea Grande foi marcada na noite de quarta-feira com muitas pregações, adorações e louvores de diversas igrejas evangélicas de Várzea Grande. E Várzea Grande é prestigiada com o Senhor Jesus em cada bairro, em cada rua e em cada casa, para que a bênção de Deus esteja aqui. E oramos também para o bem-estar dessa sociedade, dessa cidade e para que a criminalidade diminua. Para nós é uma alegria para a cidade, porque a força está na unidade. Este culto soma com muitos outros eventos que acontecem nesta semana em Várzea Grande, pelo aniversário de Várzea Grande. O evento aconteceu na Praça Áurea Brás, no bairro Cristo Rei. Quando o povo de Deus ora pela cidade, ora pela paz da cidade, a cidade tem paz. Então, nessa paz da cidade, o povo de Deus tem paz. É por isso que nós estamos aqui. O evento reúne igrejas evangélicas de várias denominações do município de Várzea Grande, todas na mesma fé, adorando um só Deus e em comemoração às festividades dos 151 anos do aniversário de Várzea Grande.
A prefeita Lucimar Sacre de Campos falou da importância da celebração das festividades dos 151 anos da cidade. Agradeço a Deus por mais um ano de Várzea Grande. São 151 anos de vitórias, de conquistas, de lutas, e aonde todos nós estamos nessa praça junto a esses evangelizadores para podermos ter dias e dias mais glorificados. Viemos até o Hospital Universitário Júlio Miller, em Cuiabá, para ouvir alguns pacientes que acionaram o programa SBT Comunidade para relatar os problemas vividos por eles aqui no local. Eles reclamam que estão aguardando por um atendimento debaixo de sol, cobertos apenas por esta tenda aqui. Com as obras de ampliação da recepção do Ambulatório 3, foi instalada uma tenda provisória onde os pacientes aguardam pelo atendimento. É possível observar alguns pacientes próximos à lixeira de resíduos hospitalares. A gente está numa sala de espera que tem um mínimo de higiene, um mínimo de conforto. A gente precisava que eles colocassem algum ventilador, colocassem um saneamento melhor aqui, porque não tem condições de esperar, é muito quente aqui embaixo. O Ambulatório 3 é um mau cheiro, está numa reforma, colocaram um toldo para as pessoas ficarem naquela espera debaixo de um toldo, criança chorando, idoso, gente que já viajou a noite inteira, está lá cansado debaixo daquilo, um calorão e sem contar um esgoto que tem lá há muito tempo. O banheiro tá péssimo, com um mau cheiro. Acordei 4 horas da manhã, tô até agora aqui, não resolvi nada. Além da estrutura física do hospital, Dona Maria Faustina, que possui uma deficiência física, reclama da falta de acessibilidade no entorno da unidade de saúde. Para descer para o Ambulatório 3, por exemplo, eu vou te dar, virou aqui, já colocaram esses zinco, e aí tem uma calçada alta, puseram um pedaço desses tijolos, desse meio fio, a gente tem que subir naquilo ali, para lá, não tem um trem para segurar. O bebedouro, se está com sede, está lá no sol quente, o bebedouro. Colocaram para lá de fora, no sol quente. O gerente da unidade de saúde diz estar ciente da situação e alega que o motivo dos transtornos é a obra de reforma e ampliação. Para não interromper o tratamento dos pacientes, foi preciso fazer algumas adaptações improvisadas. O Ambulatório 3, ele estava precisando de uma reforma urgente. Ele tinha problemas no telhado, na estrutura, isso traria risco para o paciente. Ele tinha algumas questões, nessa época de chuva, de infiltração, e inclusive até do próprio esgoto mesmo. O que acontece? O hospital tinha duas alternativas. Ou ele diminuía, ou eventualmente até interromperia o atendimento do paciente, ou ele tentava amenizar os problemas e amenizar o desconforto. Então essa questão da tenda, essa até a questão de bebedouros e tudo mais, a gente está fazendo o possível para ver se o paciente sofra o menor impacto, a menor consequência. O que acontece é que o prazo da obra não é tão extenso. Então a nossa estimativa é que nos próximos 30 dias elas estejam concluídas, e aí o paciente vai ter, na verdade, um ambiente melhor para recebê-lo. O gerente pede compreensão e garante que será feito alguns reparos para solucionar os problemas relatados. A expectativa é que com a nova recepção, que vai ser climatizada, que tenha mais estrutura, com cadeiras mais adequadas, que faça valer a pena esse, como eu disse, esse desconforto momentâneo. O que a gente pede é um pouco mais de paciência, é um pouco de compreensão, e aquele problema que estiver realmente insuportável, que seja trazido aos funcionários do hospital, que não vão medir esforços para tentar amenizar. Por certo que cada cidadão ele sente de maneira diferente o impacto do desconforto. Com certeza a pessoa idosa, com certeza a criança, ela sofre muito mais. Então a gente está orientando o nosso pessoal para que tenha mais cuidado com essas pessoas um pouco mais vulneráveis à questão do desconforto. O que deveria trazer benefício à população e principalmente aos moradores e empresários da região, a obra do Beco Alto no centro de Cuiabá tem dado o que falar, hein? Estimada a pouco mais de R$200 mil, a tal obra deveria durar apenas 3 meses. Mas o que se vê no local é agravante, ainda mais para quem vive há 65 anos por aqui. A comunidade está se sentindo prejudicada desde o mês de dezembro a janeiro, que retiraram todo o calçamento aqui, a escada, para refazer
refazer aqui a escadaria do Beco Alto. Com esse tapume, está mal fechado. Que se tivesse fechado totalmente, embaixo e em cima, aqui não serviria de abrigo de noiado, ladrão, que estão fazendo aqui de depósito de fio. Eles estão roubando fio na rua e estão derretendo aqui, fazendo isso aqui. O lixo, muita gente agora está usando aqui para fazer lixo, porque tem gente que não tem consciência. Há muito tempo aqui não tinha nenhum carro sendo arrombado. Agora todo dia está amanhecendo aqui, vidro de carro quebrado. Os caras roubam e escondem aqui atrás para esconder o roubo também. O projeto inicial para a revitalização do Beco Alto teve de ser alterado. Quando a construtora iniciou a obra, identificou que o solo é composto por pedra mineral de quartzo branco, o que dificulta, atrasa e onera o valor final. Sendo assim, uma readequação do projeto teve de ser feita, atrasando a conclusão da obra. A obra deveria ser entregue no fim de fevereiro, porém ela está parada. O matagal está crescendo, o local servindo de moradia aos usuários de drogas e depósitos de lixo. De acordo com seu Elzio, o perigo é constante e os roubos, nem se fala. E por isso, teve morador que abandonou a sua casa. O pessoal que morava aí enjoou de ser assaltado. Aí fecharam a casa, porque roubavam tudo que colocava aí, roubavam. Então não está morando mais ninguém, está trancado, botaram grade e soldaram a grade para ninguém entrar. Usuários de drogas entram e saem a todo momento. Tem morador de rua que fez do lugar um dormitório. E com os tapumes que serviriam para deixar a obra isolada arrancados, tem pessoa que se arrisca em passar por aqui. Empresários de diferentes segmentos que têm estabelecimentos comerciais há anos ao lado do Beco Alto querem uma solução urgente sobre a segurança nessa região, já que os prejuízos são evidentes. Já me quebraram vitrine, já quebrou a grade, já roubaram o cobre de ar-condicionado, já roubaram a porta. Também o fato da escadaria ter começado essa obra e paralisado, colocaram os tapumes aí e a situação ficou ainda assim um pouco pior do que já era. Porque agora eles se sentem mais acolhidos. Então nós precisamos urgente de que algum órgão, que eu não sei qual é o responsável por isso tudo, que tome as providências, porque está insustentável. Essa obra parada, ela trouxe um problema muito grande com a segurança, né? Porque além dos hóspedes que nós recebemos, nós trabalhamos com, a maioria deles são estrangeiros, que o pessoal vem do exterior, quer conhecer o Pantanal, né? Então assim, eles se hospedam aqui para o dia seguinte ir para os Pantanal. Só que nisso eles querem dar uma volta pela cidade, conhecer Cuiabá, almoçar ou jantar. E agora com essa obra desse jeito, eles estão um pouco inseguros. Eles colocam nos sites que assim, tem um pouco de perigo, né? As luzes que tinham ali foram apagadas e fica aquela escuridão, então eles têm esse problema mesmo. Sobre a retomada da obra no Beco Alto, a prefeitura informou, após uma análise arqueológica, que o mineral, o quartzo branco, o mesmo que citamos no início da matéria, foi o causador do retardamento da obra. O Executivo Municipal, em parceria com o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IFAM, pretendem colocar em exposição uma parte do material encontrado no Beco Alto. Para isso, o projeto inicial passou por uma readequação, teve uma alteração no valor e foi aprovado. A retomada da obra está prevista para o dia 20 deste mês. Dona Marilza fez o teste do bafômetro que comprovou que a advogada não tomou bebida alcoólica. Será que esse tipo de fiscalização feita pela polícia é importante? Super importante, porque essa questão de dirigir alcoolizado, o que está acontecendo, muita morte, muita atropelamento, né, de pessoas. Então, quer dizer, eu acho super importante, que deve continuar, deve ser obrigatório e deve ter uma punição muito grande para essas pessoas que estão dirigindo alcoolizado. Acidentes que têm deixado outros motoristas com bastante medo, com receio da irresponsabilidade de quem bebe e pega o carro. Eu já falei para a esposa para a gente não ir mais na chácara de domingo, feriado, porque o pessoal abusa, né? Aí, a hora que acontece acidente, a gente vai e sobe, uns outros vêm daquele jeito. Aí o problema eu avisei, vamos só de semana, não vamos mais domingo nem feriado. O pessoal abusa muito. Fica com medo, né? Como que não dá medo? Só ver só coisas todo dia, né? Acontecendo. O acidente a que o Vanderlei se refere é este aqui. A vítima é Marcos Dourado Pereira, de 33 anos, que morreu no residencial José Carlos Guimarães, em Várzea Grande,
depois que o motorista de uma caminhonete não respeitou a preferência do motociclista e bateu. Marcos morreu no local e o suspeito fugiu, mas foi preso pela Força Tática. Neste fim de semana, a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito registrou 12 ocorrências envolvendo motoristas embriagados. Destes, 3 acidentes tiveram vítimas fatais. Um dos casos que mais chocou foi o acidente envolvendo o catador de latinhas Ângelo Pedroso Lima, de 49 anos. Ele foi atropelado na Avenida Beira Rio, em Cuiabá, por um carro. O motorista é Genivaldo Santana, de 20 anos, que dirigia mesmo não tendo a carteira de habilitação. Segundo a polícia, ele estava em alta velocidade. A vítima morreu 3 dias depois da batida. Nós chegamos lá no local e pela dinâmica que nós pudemos observar, o condutor da caminhonete ele trafegava pela Avenida Beira Rio, sentido a Praça do Porto, o Nick. Porém, numa curva ali à direita, ele não conseguiu fazer a curva. Ele colidiu com o pneu traseiro da caminhonete no meio-fio, a caminhonete rodou na pista e pegou, com a traseira, ela pegou um ciclista que estava trafegando no mesmo sentido. O ciclista ficou gravemente ferido, porém foi socorrido rapidamente pelo SAMU e encaminhado para o PSM Municipal de Cuiabá. Só que mesmo com mudanças na lei seca que prometia penas mais duras, o jovem foi liberado e está solto. Nós tivemos 12 motoristas flagranteados por estarem dirigindo sob efeito de álcool no fim de semana, não em operações, mas em atividades ordinárias de fiscalização e atendimentos de acidente de trânsito. Desses 12 condutores, 4 se envolveram em acidentes com vítimas. Desses 4, 3 dos acidentes tiveram vítimas que vieram a óbito e 1 com lesão. Infelizmente, todos esses condutores estão em liberdade. Alguns foram liberados na delegacia de polícia, outros após o pagamento da fiança e outros na audiência de custódia. O resultado é que nenhum está preso neste momento, respondendo pelo crime que cometeu. O motorista foi solto depois que ele passou por exame clínico no IML para atestar se ele realmente tinha feito uso de bebida alcoólica. Aliás, a médica Letícia Bortolini, acusada de atropelar e matar o verdureiro Francisco Lúcio Maia, de 48 anos, enquanto ele tentava atravessar com o carrinho de verduras neste trecho da Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá, também fez o mesmo exame, que disse que ela também não estaria alcoolizada. O problema, segundo o delegado responsável pelo caso, é que os policiais que atuaram na ocorrência notaram sim sinais de embriaguez. E mesmo assim, durante o exame clínico, também no IML, o resultado foi negativo. Será que dá para duvidar dessa prova? Pode acontecer casos em que efetivamente, quando a pessoa é apresentada no Instituto Médico Legal para perícia, esses sinais possam ter se esvairados. Pode ter casos também de diagnósticos falhos, porque esse exame médico é um exame clínico e ele depende da colaboração e da participação da pessoa que está sendo examinada. Se essa pessoa se quedar-se inerte ou fizer alguma simulação, ela pode induzir o médico e até mesmo os agentes policiais no local do crime a erro. É um exame visual e está suscetível a erro, sim. A dermatologista de 37 anos estava com o marido, que também é médico, Aritone Menezes. Segundo esta testemunha, que preferiu não se identificar, o casal, depois de atropelar o verdureiro, ainda fugiu do local. Quando bateu, eu olhei para o seu Francisco, já estava no chão, em óbito. Olhei para o carro nem me ameaçou de frear, só freou no contorno porque tem que parar, estava em alta velocidade. Nem freou, não teve nem freagem no asfalto, nada. A testemunha então pegou o carro e resolveu seguir a médica que estava ao volante até um condomínio onde ela e o marido tentaram se esconder. Ali, o rapaz conseguiu chamar a polícia. A partir do momento eu peguei e liguei para o 190, né? E informei a placa do veículo quando eu avistei o veículo, porque no momento da batida eu não consegui avistar a placa. Aí quando cheguei perto, eu avistei a placa, liguei no CIOSP e passei a placa. Aí nisso fui seguindo eles até o condomínio de luxo, que eles pegou e entrou. Aí logo eu cheguei no contorno e encontrei uma viatura, que nessa eu peguei e parei a guarnição, aí que a guarnição começou a fazer a diligência para prender o suspeito. O acidente aconteceu antes da mudança na lei seca,
que deveria trazer mais rigor à punição de crimes cometidos por quem está atrás do volante. A pena agora é de 5 a 8 anos de prisão para o motorista que provocar morte no trânsito. Antes, ela variava entre 2 e 4 anos. Se a vítima for ferida com gravidade, de 2 a 5 anos. Só que na prática, o delegado disse que a pena não está sendo duramente aplicada. Nós temos um problema crônico no nosso país, nós somos extremamente rápidos e eficientes em fazermos leis rigorosas e extremamente lentos e ineficientes em conferirmos efetividade e garantirmos eficácia a essas leis, né? Como exemplo, nós podemos observar aí que poucas pessoas teriam condições hoje de nos precisar, se conhece alguma pessoa que, por ter somado mais de 20 pontos na sua CNH, teve o seu direito de dirigir suspenso. Nós também vamos ter muita dificuldade em encontrar hoje uma pessoa que conheça alguém que foi condenado e cumpriu uma pena por dirigir embriagado, tá? Então nós temos que mudar a nossa concepção, não basta que tenhamos boas leis no papel. Essas leis têm que ter efetividade, têm que ser praticadas pelos operadores do direito e têm que terem eficácia, têm que permitir que aquele fim social, aquele objetivo que motivou com que ela fosse editada, seja efetivamente produzido na nossa realidade. Parece clichê e todo mundo já deve ter ouvido a frase: se beber, não dirija. Só que muita gente ignora isso e pega o carro mesmo assim, o que reflete no número de mortes no trânsito. De janeiro a dezembro do ano passado, 586 pessoas morreram vítimas de acidentes em todo o estado. Desse total, 92 pessoas em Cuiabá e 57 em Várzea Grande. Este ano, até agora, já são 80 mortes em todo o estado. A boa notícia é que, em comparação com o mesmo período do ano passado, a taxa de acidentes diminuiu no estado. Em Mato Grosso, foram registrados 4.139 acidentes entre janeiro e março de 2017. Este ano, 3.949, o que representa 4,5% a menos. O capitão da Polícia Militar de Trânsito Urbano e Rodoviário explica que as fiscalizações contribuem muito para a diminuição de crimes no trânsito. Ação como essa que foi feita pelos policiais na Avenida das Torres, aqui na capital. A explicação é a intensificação que o Batalhão de Trânsito vem fazendo, né? Todos os órgãos de trânsito da Secretaria do Governo do Estado, e o Batalhão de Trânsito não fica diferente. A gente reúne diariamente os policiais em fiscalização diuturnamente de trânsito. Então, diariamente a gente realiza barreiras, né? Operações, fiscalizações volantes em bairros diferentes e horários diferentes, que visa tanto a verificar documentação veicular, documentação pessoal do condutor e se ele está em dias com a sua documentação e se fez consumo de bebida alcoólica. Então a gente faz toda na operação, toda essa fiscalização. Durante as operações, os policiais fazem o uso do bafômetro para identificar os motoristas que insistem em dirigir embriagados. Ingeriu, caiu no índice não permitido, o condutor ele é preso, ele é detido, o veículo é detido, a CNH é recolhida e toma sanções administrativas, que são multas que não são baratas. Se o condutor está em condições, se ele não ingeriu nenhum tipo de bebida alcoólica, não tem o porquê ele não realizar o teste. Então, a partir do momento que ele se recusa a fazer o teste, ele é aplicada todas as sanções como se ele tivesse feito o consumo de bebida alcoólica. O fato é que tanto as mortes do verdureiro e do catador de latinhas estão sendo investigadas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. O caso da Letícia, nós estamos aguardando agora o resultado dos exames periciais. Nós temos uma perícia que foi solicitada no local do acidente. Temos uma perícia que foi solicitada para apurar os danos no veículo, quando ele foi apreendido lá na central de flagrantes. E temos perícias para serem realizadas em imagens captadas por câmeras privadas e públicas de monitoramento, para tentar confirmar quem de fato estava na condução do veículo no momento do acidente e também a velocidade provável ou efetiva que o veículo conduzido pela Letícia desenvolvia no momento do acidente. E no caso desse rapaz, não foi confirmada a situação de embriaguez. No caso da Letícia, nós tivemos, apesar do laudo do exame clínico ser negativo, a palavra dos policiais, o termo firmado pelos policiais atestava a presença de sinais de embriaguez. Então, esse caso dele, ele também está respondendo pelo homicídio culposo, agravado
pela situação de não possuir reabilitação e pode, no decorrer das investigações, sendo confirmado que fez o consumo de álcool e ou que encontrava-se embriagado, ter a sua pena agravada. E aí, nesse caso, como o caso já ocorreu após a vigência da Lei 13.546, que implementou essas mudanças no Código de Trânsito, ele pode ficar sujeito a uma pena que vai de 5 a 8 anos de reclusão, agravada em até 1/3 também. Para evitar dor de cabeça, é melhor então fazer como a dona Marilza, que você viu lá no início da nossa reportagem. Se eu bebo, eu não vou dirigir, jamais. Fica um alerta para todo mundo. Fica um alerta para todo mundo que está acostumado a dirigir alcoolizado. Após 31 dias de um crime que chocou a cidade de Rondonópolis, sendo um latrocínio registrado no dia 8 de abril, os investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos apresentam oficialmente os envolvidos neste caso. Tudo aconteceu na manhã do dia 8. Era domingo, quando o empresário identificado como Átila Nogueira, na companhia de sua esposa, estavam no interior da residência. A partir deste momento, notaram algo estranho. Foram surpreendidos por bandidos. Na ocasião, através das imagens, inclusive registradas, vocês notam o momento exato em que 2 criminosos deixam a residência e o empresário cai nas proximidades da varanda. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo. De acordo com as informações, a intenção dos criminosos era levar a caminhonete de propriedade do senhor Átila Nogueira. Na ocasião, sua esposa presenciou toda a cena do crime. Porém, após um trabalho minucioso, dedicado, de investigação por parte da DERF, os investigadores chegaram então aos autores deste crime, que inclusive foi motivo de manifesto e protesto na cidade por parte da sociedade, que exigiu o esclarecimento imediato do caso. E após 31 dias, o desfecho então é apresentado. Os conduzidos à sede da DERF foram identificados como Fernando Alves, o outro conduzido trata-se de Wellington Carlos de Oliveira e o menor com as iniciais DCS, 17 anos. De que maneira que os investigadores, capitaneados pelo senhor, chegaram então aos acusados deste crime? Com diversos depoimentos, análises de câmeras de monitoramento, reconhecimentos da vítima que sobreviveu, depoimentos testemunhais, análises de interceptações telefônicas, realmente aí um emaranhado de provas e diligências que culminou na prisão de 2 maiores e na apreensão de um adolescente. Então tivemos aí a prisão então de Fernando, o conhecido por Ferrugem, o maior, o Wellington, e o adolescente. Fernando não podia aparecer na cena do crime porque era conhecido ali na região, já que seu avô morava nas proximidades. Então recrutou esses 2, o Wellington e o adolescente. Por volta das 7 horas da manhã, pularam o muro da casa e aguardaram uma oportunidade para o ingresso na residência. Então, uma das vítimas acordou, abriu a porta, foi a oportunidade que os criminosos acharam de facilidade de ingresso na casa. Fernando, o senhor está sendo apontado, após as investigações, por ter monitorado, por ter ficado responsável de acompanhar a movimentação na casa do empresário e até mesmo definir a data do crime para levar a caminhonete que pertence, então, ao empresário Átila. Isso procede? Essa informação que seu avô mora lá perto, isso procede? Mora. E essa é a versão do conduzido. Fernando, vamos tentar ouvir aqui o senhor Wellington Carlos de Oliveira. Wellington, qual foi o seu papel no crime? O senhor é que efetuou os disparos contra o empresário? É você que aparece ali naquela imagem, fugindo da residência no momento em que o senhor Átila cai na área da residência? Jovem, qual foi a sua participação no crime? Você que efetuou os disparos contra este senhor?
Ele também preferiu ficar em silêncio. O trio permanecerá detido e agora terá que se explicar ao delegado de plantão. Nós estamos aqui na Avenida dos IPs acompanhando o trabalho da Polícia Militar. Depois de uma tentativa de furto à residência, os PMs conseguiram fazer a localização do suspeito em flagrante, que fugia da residência e ainda tentava roubar motocicletas nas ruas da cidade aqui em Sinop, para tentar empreender fuga. Mas a PM agiu rapidamente por meio do Grupo K e conseguiu fazer a localização do suspeito, que está preso e agora será encaminhado à delegacia da Polícia Judiciária Civil. Olha, você observa pelas imagens que os policiais encontraram aqui na bolsa, inclusive um simulacro de arma de fogo, que estava em poder do jovem que acabou sendo preso. Arma que aparenta ser uma arma de verdade, mas de acordo com a PM aqui é um simulacro, ou seja, uma réplica de uma arma de fogo que estava sendo utilizada aí pelo criminoso. Vou conversar com o soldado Emily do Grupo K. Soldado, como que foi esse trabalho de vocês? Vocês receberam a informação, ele já vinha sendo acompanhado? Positivo, foi passado via Copom que o casal estava tentando fazer um furto numa residência na Dremagem. Foi realizado o cerco, onde uma das vítimas seguiu eles e nos informou que eles estariam aqui na Avenida dos IPs, onde logramos êxito em encontrar o casal. No momento da abordagem, eles acabaram colidindo com o veículo e vindo a cair ao solo. A bicicleta ali, parece que ele teria até furtado essa bicicleta para fugir. Sim, ele furtou a bicicleta e tentou fazer um roubo de uma moto, mas o rapaz da moto não se encontra no local. A mulher estaria junto com ele? Sim. Bom, o suspeito está preso, será encaminhado à delegacia de polícia, vai ficar à disposição da justiça. Teria invadido uma residência. A bicicleta que ele levou é do senhor? Isso, pegou na firma lá a bicicleta e saiu. Ele chegou lá e pegou a bicicleta e saiu com ela? Pegou a bicicleta, mostrou a arma e saiu. Mostrou a arma para vocês lá? Mostrou o filho do patrão aí. Pegou a bicicleta e saiu. Como é que é o nome do senhor? Valdir. Obrigado, Valdir, pelas informações. Essa aqui é a sua bicicleta, então? Isso. Está aqui a bicicleta do Valdir, que estava com suspeito. Agora ele será encaminhado à delegacia da Polícia Judiciária Civil. Tentar pegar uma informação com ele aqui, já. Ô senhor, o que a senhora tem a ver com você aqui? Nada a ver. Vocês roubaram junto? Vocês estavam roubando junto ou não? Estou aqui me desculpando, entendeu? Desculpando do quê? Aqui, com ela? O que você fez com ela então? É demais já, rapaz, entendeu? Cuidar de outras coisas, vai fazer reportagem. Você vai roubar daí? Boletim de acidente aí. Entendeu? Fazer acidente e você vai roubar? Vou, você tá falando, né? Tá arrependido ou não? Arrependido do quê, senhor? Teria tentado roubar lá na casa. Que casa? Por que você fugiu então? Por que você tá preso? Não, rapaz. Por que você tá preso? Eu tô preso porque é o seguinte, eu peguei ela, entendeu? E ela bateu ali, nós tá sem habilitação, você tá entendendo? Aí ela machucou e eu fiquei apavorado, rapaz. Entendeu? Ninguém roubou nada não, senhor. Então você tava sem habilitação? Sem habilitação, rapaz, entendeu? E aquele simulacro ali? Não tem nada a ver com simulacro, nenhuma não, rapaz. Mas tinha um na bolsa ali? Não tô vendo não. Tá comigo, não foi preso comigo, entendeu? Não sei de arma, não sei de nenhuma. Você é inocente? Não tem nada a ver com roubo então? Você tá falando? Não, tô perguntando pra você. Então você vai perguntar pra outro, meu irmão. Vai perguntar pra outro, cara, entendeu? Deixa eu ir na minha. Aí, o relato do homem agora será encaminhado à delegacia de polícia, vai ficar à disposição da justiça. As imagens são de Jaderson Adílio, Ricardo Riedel para o SBT Comunidade. A Polícia Judiciária Civil da cidade de Rondonópolis, através da equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, a DERF, acionou na noite desta quarta-feira a equipe do BOP, que veio diretamente de Cuiabá para fazer a explosão de parte do artefato que foi apreendido na última terça-feira na cidade de Rondonópolis. Este material que seria utilizado para a explosão de parte do muro da penitenciária Major Eldo de Sá Correia, a Mata Grande. Inclusive, durante a entrevista à nossa reportagem, o delegado titular da DERF, Dr. Gustavo Belão, revelou ainda que aproximadamente 500 detentos poderiam fugir da penitenciária através deste plano que foi impedido através então da apreensão deste artefato que estava em posse de uma jovem conduzida à delegacia identificada como Jennifer. Este artefato foi apreendido no interior da residência da mesma, no bairro Vila Paulista. Nós fizemos em duas equipes, teve uma equipe que veio mais cedo,
fotografou, analisou o diâmetro e chegou a uma conclusão que era algo em torno aí de 5 a 7 quilos de material explosivo. Pelo cheiro característico é nitrato de amônio, né? Mais óleos e tal, então é um material explosivo. Então a gente o BOP veio para cá para ver se havia rendimento. O que é isso? Capacidade explosiva, né? E foi tirada uma amostra, em torno de 250 gramas, mais ou menos, não foi mensurado, e foi feito um buraco, né? E esse material, ele reagiu frente foi colocado uma espoleta, um gatilho e acionado, e ele explodiu e foi consumido totalmente. Quer dizer que, mesmo ele quando ele foi apreendido pela polícia, ele foi preso, esse material, ele poderia ter impurezas, poderia ter um material, estava bem acondicionado, então colocou num saco, toda a segurança, e usamos o terreno ali ao lado, e ele explodiu. Depois disso, foi colocado sabão, mais combustível, e vocês viram o cheiro, a fumaça, né? Quer dizer que o material ele teve um rendimento positivo, ele tem capacidade explosiva. E a quantidade poderia promover isso que você acabou falando aí na reportagem. Bom, exatamente sobre isto, senhor perito. Devido ao estágio avançado deste artefato, faltavam ali poucas coisas para finalizar então o plano e ser colocado em prática. Pela sua experiência, para chegar ao ponto que chegou nesse estágio avançado, digamos assim, o senhor tem mais ou menos uma noção de quanto tempo levou para elaborar este artefato, para ele chegar a este ponto? Eles devem ter adquirido esse produto químico de forma ilícita, ilegal, né? E assim, um tempo a gente não pode mensurar, mas ele já estava preparado, né? Ele já havia sido misturado, estava pronto para ser consumido. Quer dizer, o tempo assim eu não posso precisar com certeza e tal. Mas era muito material, viu? Foi através de uma ligação anônima que os policiais militares conseguiram chegar até esses dois suspeitos que estavam aplicando o golpe do envelope dentro de uma agência bancária no centro de Várzea Grande, na Couto Magalhães. Os dois foram presos em flagrante. Esse rapaz aqui, de camiseta cinza e azul clara, identificado como Danilo Henrique Dorigol, de 20 anos de idade. O segundo aqui, de camiseta azul, identificado como Bruno Soares Sanabre Benites, de 23 anos de idade. Todos eles têm passagens pela polícia. Os policiais militares do 4º Batalhão ainda conseguiram apreender os recibos com valores falsos. Vamos tentar falar aqui com o Danilo Henrique. Danilo, vocês foram presos em flagrante, aplicando o golpe do envelope, né? Conhecido assim, né? Nada para falar, não. Oi? Tem nada para falar. O que você tem a dizer? Nada, ué. Há quanto tempo, Danilo, vocês fazem isso? Quanto tempo? Bom, o Danilo não quer falar, vamos ver se o Bruno Henrique, o Bruno Soares, quer falar aqui, né, Bruno? A casa caiu aí, Bruno? Tem nada para falar, não. Caiu a casa? A guarnição no 4º Batalhão, ela logrou êxito em fazer a detenção em flagrante delito desses dois indivíduos. Eles estavam na agência do Banco Bradesco, na Couto Magalhães, no centro de Várzea Grande, tentando efetuar o depósito de comprovantes falsos. Total é de 13 depósitos para três vítimas diferentes, totalizando aí aproximadamente R$64 mil. O intuito deles seria comprar veículos de garagem. Eles aplicavam esse depósito falso com o intuito de chegar até na revendedora de veículos seminovos e lograr êxito aí em comprar algum veículo. Eles fizeram algumas vítimas nessa noite, tenente? Foi um total de 3 nessa noite. E pelo que eles informaram, eles iriam retornar mais tarde, antes da agência fechar, para concluir mais depósitos falsos, tendo em vista aí que eles estavam receosos em continuar na agência por um bom tempo e serem abordados. Então a ideia deles seria, num primeiro momento, ficar o mínimo de tempo possível para que não seria notado e posteriormente retornar para fazer mais depósitos falsos. Porém, nessa noite a gente
obteve a ligação, né, via CIOSP, e conseguimos deslocar lá e efetuar a detenção dos mesmos e encaminhar para a central de flagrantes. Os 2 estelionatários estão aqui já algemados, vão ser entregues neste momento para a Polícia Civil e vão ficar aí da responsabilidade da Justiça. Tanto o Bruno Soares Sanabria Benites, de 23 anos, como o Danilo Henrique Dorigol, de 22 anos. O crime não compensa. Um dia a casa cai. Com imagens de Mário Júnior, Romário Roberto para o SBT Comunidade.